Meninos e meninas do quarto ano, vamos dar início a mais uma de nossas aulas. O conteúdo de hoje de história, prestem bastante atenção, porque é um conteúdo que não tem no livro didático. Ele é apenas da pasta, daquele caderno de atividades, então preste bastante atenção na aula. Se sentir qualquer dúvida na hora de fazer a tarefa, volta a videoaula, assiste de novo, para poder responder, tá certo? Vamos começar? O conteúdo de hoje é sobre as grandes navegações. Como eu já disse, é um conteúdo que não tem no livro, é um conteúdo que a gente vai voltar no tempo, porque no livro a gente está mais adiantado, e esse conteúdo é lá atrás, na época do descobrimento do Brasil. Primeiro aí vamos entender o que foram as grandes navegações. No final da Idade Média, o mundo que os europeus conheciam resumia-se ao Oriente Médio, ao norte da África e às Índias. Nome genérico pelo qual designavam o Extremo Oriente, isto é, leste da Ásia. Então, o mundo praticamente não se conhecia. Nessa época não tinha telefone, internet, WhatsApp, então eles só conheciam a parte do Oriente Médio, só era essa parte. Então, durante os séculos XV e XVI, os exploradores europeus e portugueses, entre os povos português e espanhol, começaram a aventurar-se pelo mar desconhecido. Então, eles começaram a se organizar para ir em busca do resto do mundo, do desconhecido, para conhecer outros territórios. Então, aí, essa grande busca, essa grande organização foi dada pelo mar, pelo Oceano Atlântico e também pelo Pacífico. Então, essas grandes organizações foram chamadas das eras das grandes navegações, que eram expedições feitas para conhecer esses territórios que eram desconhecidos por todo mundo. Lembrando que essas expedições foram os portugueses e espanhóis inicialmente que deram início. Então aí, ó, vocês estão vendo aí a imagem, que pela legenda que vocês estão vendo de vermelho, são as primeiras viagens que foram feitas. O de laranja, a viagem de Vasco da Gama, a de amarelo, a viagem de Pedro Álvares Cabral, e que são navegadores portugueses. E essa de verde e a de azul é Cristóvão Colombo e Fernão Magalhães, que são navegadores espanhóis. Então, vamos lá entender quais são os objetivos aí das grandes navegações. Inicialmente, o objetivo era encontrar um novo caminho para as Índias, porque todo mundo queria chegar nesse lugar, já que lá era a fonte para lucrar com alguns tipos de comércio, principalmente o comércio das especiarias. Então, o que eram especiarias? Condimentos que eram utilizados para conservar os alimentos. Então, eu botei aí alguns exemplos. Aí eu tenho a pimenta, o gengibre, a canela e o cravo. E quando vocês forem pegar a pasta, vocês vão ver que tem outros alimentos que também são considerados especiarias. Então, todo mundo queria chegar nesse lugar, só que já tinha uma rota. Então, eles queriam elaborar outra rota, um caminho novo que ninguém conhecia, para chegar mais fácil às especiarias e aumentar também o lucro com essas especiarias. Então, a necessidade dos europeus de conquistarem novas terras, eles queriam isso para poder ter poder sobre essas matérias-primas, sobre as especiarias e metais preciosos e produtos que não eram encontrados na Europa. Até mesmo a Igreja Católica estava interessada nesse empreendimento, pois significaria novos fiéis. Então, se eles achassem novos territórios, seriam novas pessoas para a Igreja Católica colocar dentro da sua doutrina. Lembra que eu já falei isso em sala de aula, que antigamente a religião da maioria do mundo era católica. Então, aqueles países que foram colonizados pela coroa portuguesa tinham que ser de origem católica, porque a coroa portuguesa era católica. Então, se achasse um novo território, seriam mais fiéis para a Igreja Católica. Então, era o interesse de três pessoas: portugueses, espanhóis e da Igreja Católica. Então, agora vamos ver alguns pontos sobre as navegações portuguesas. Aí foi a partir do exemplo de Portugal que outros países como Espanha, França, lançaram-se à navegação e exploração do Oceano Atlântico. Então, os portugueses foram os primeiros a fazerem as grandes navegações.
Então, na época, Portugal tinha condições políticas e econômicas para se tornar o pioneiro, ou seja, para ser o primeiro nesse sistema de grandes navegações. Eles tinham condições políticas, econômicas e comerciais que favoreciam a isso. Então, o resultado disso foi a descoberta de vários locais que ninguém conhecia. Então, vai aparecer aí alguns locais e as datas desses locais que foram conhecidos por Portugal nessas expedições. Então, eu tenho aí conquista de Ceuta, norte da África, chegada à Ilha da Madeira, chegada a Açores, Cabo Bopajó, Cabo da Boa Esperança, descobrimento do caminho da Índia e a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500. Então, Portugal descobriu todo esse território durante as grandes navegações. As navegações espanholas, que está aparecendo aí no outro lado, foram ao longo de todo o século XV. A Espanha, que era a nação vizinha de Portugal, viu a expansão de Portugal e também começou a se organizar para fazer a sua também. Não. A primeira expedição dos espanhóis foi liderada por Cristóvão Colombo. Então, nela, 3 embarcações, Nina, Pinta e Santa Maria, saíram da Espanha visando alcançar as Índias. No entanto, essa expedição alcançou as regiões das Bahamas, no continente americano, de 12 de outubro de 1492. Foi a mesma coisa que aconteceu com Pedro Álvares Cabral em 1500. Queria ir para um território e acabou indo para outro território. Então, aí agora a gente vai falar da expedição de Pedro Álvares Cabral, que foi a que chegou aqui no Brasil, né? Na época dessa expedição de Pedro Álvares Cabral, o rei de Portugal era Dom Miguel, então financiou em 1500 uma expedição comandada pelo português Pedro Álvares Cabral, composta de 3 caravelas que saíram de Lisboa e contornou a África com destino às Índias. Então, o destino era aquele local das especiarias que eu falei no começo. Durante a viagem, Cabral desviou a rota e em 22 de abril de 1500 desembarcou na terra que primeiro foi chamada de Terra de Veracruz, depois Ilha de Santa Cruz, para só depois se chamar Brasil. Então, antes de ser Brasil, teve mais 2 nomes, Terra de Veracruz e Ilha de Santa Cruz. Aí, quando chegou-se aqui para sinalizar que eles tinham encontrado um novo território, eles ergueram uma cruz vermelha de madeira. E o escrivão da esquadra de Cabral, que se chamava Pero Vaz de Caminha, escreveu uma carta ao rei contando as maravilhas do território descoberto, sendo essa carta o primeiro documento escrito no Brasil. Olha aí, ó, a rota que foi feita, a de vermelho, é a rota de Pedro Álvares Cabral. Aqui, ó, tá vendo onde eu estou seguindo o cursor? É a rota de Pedro Álvares Cabral, indo para as ilhas em 1500. E aí, de azul, é a rota de volta, tá vendo? A rota de ida era a mesma coisa da volta, ó. Não passava pelo Brasil, você tá vendo aqui, ó. Passava direto aqui. Só que na rota de ida, que é a vermelha, ele deu uma parada aqui, ó. Aqui, Porto Seguro. Deu uma parada aqui, que na rota de volta não teve isso. Então, o caminho que ele deveria fazer era o mesmo da rota de volta, que é o azul. Aí ele deu essa parada e terminou achando o Brasil por um acidente. Não foi que ele veio para cá, ele achou o Brasil porque ele mudou a rota no meio do caminho. Episódio de hoje, grandes navegações. Atenção, marujos! A Ilha do Tesouro se aproxima! Yeah! Terra à vista! Terra à vista! Capitão Barba Negra, estamos chegando na ilha! Muito bem, pirata com voz de pato! Pirata Júnior! Por enquanto, nenhum sinal de vida nesta ilha! O que vocês estão fazendo, crianças? Estamos brincando de pirata! Ah, certo, mas vocês sabem que esse navio aqui não é pirata, né? Não? Não, esta é uma caravela.
Ah, na escola a professora disse que as caravelas eram usadas há muito tempo atrás. Sim, na época dos descobrimentos. Descobrimentos do quê? Descobrimentos de novas rotas marítimas e principalmente de novas terras. Mas como é que essa caravela veio parar aqui? Estava aqui. A gente achava que você sabia, tio. Que estranho. Vamos verificar. As pessoas dormiam em redes? Sim, e vejam essas caixas. Os navios carregavam comidas e outras coisas sem muita proteção e higiene. Por isso, a maioria das vezes, as pessoas que viajavam nessas caravelas por meses acabavam ficando doentes. Espere aí. Vasco da Gama 1, 2, 3. Assim não vale, professor. 1, 2, 3, Cristóvão Colombo atrás da caixa perto da escada. E Pedro Álvares Cabral dentro da rede. Calma aí. Esses são... Sim, Júnior, são os grandes navegadores da história. Tudo começou quando eles tentavam encontrar a rota marítima para chegar às Índias. Cristóvão Colombo, navegador italiano a serviço da Espanha, partiu com suas caravelas para tentar descobrir essa rota que ligaria a Europa ao Oriente. Mas um erro os levou direto para as terras que ninguém sabia que existiam. Colombo, no dia 12 de outubro de 1492, descobriu a América. Sim, foi uma aventura e tanto. Antigamente achava-se que a Terra era quadrada, então os navegadores não iam para muito longe, pois além de lendas de terríveis monstros marinhos, ainda acreditavam que uma hora o mundo acabaria numa imensa cachoeira. E após a descoberta de Colombo, percebemos que poderíamos ir muito além. Portugal, empolgado com a descoberta espanhola, resolveu apoiar o navegador Vasco da Gama, que em 1498 conseguiu finalmente encontrar a rota certa para as Índias, coisa que muitos já haviam tentado sem sucesso. E temos o grande Pedro Álvares Cabral, que em 1500 descobriu o Brasil, o único país da América que foi colônia de Portugal. Isso mesmo, Claudinha. Fico feliz que conheça bem a história. Eu adoro! Mas e os piratas? Os piratas já existiam nessa época, mas o período mais forte da pirataria veio depois, por volta de 1700, quando as embarcações transportavam para a Europa ouro e outras riquezas exploradas das terras que eles descobriram. Professor, mas mesmo nessa época, por volta de 1500, os piratas já nos davam muita dor de cabeça. Eu mesmo fui atacado por eles. Piratas são muito legais! Eu não teria essa certeza toda. Pois é, piratas são bandidos malvados. Eles podem ser muito perigosos. Vocês acham que nós estávamos brincando de esconde-esconde quando vocês chegaram? Ué, se não estavam brincando, então por que estavam escondidos? Achei vocês! Pensaram que poderiam enganar o grande Bilicaolho. Caolho! Fiquem tranquilos, aqui ele não conseguirá entrar. Desculpem, a porta da cozinha estava aberta. Não pude evitar. Evitar! Me tirem daqui, malditos! Floribela, minha querida, sempre salvando o dia! Içar velas! E aí, tio? Do que vamos brincar agora? Brincar? Depois dessa correria toda, vou dormir uma semana. Até o próximo episódio, criança. Se tem alguma dúvida, você liga para o WhatsApp da escola que está na tela, certo? Até a próxima aula.